Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Que Deus possa abençoar a sua vida, assim como abençoa a nossa vida. Hoje a gente está com um pessoal muito bacana, o pessoal da Escola Sabatina Remanescentes, que vai estudar a Bíblia com a gente hoje. E você é o nosso convidado. Permanece com a gente. Olá, tudo bem com você? Vamos estudar a Bíblia mais uma vez, nos aprofundar e conhecer um pouquinho mais do amor de Cristo na nossa vida? O tema dessa semana é o poder da ressurreição de Cristo. E antes da gente começar esse estudo, vou pedir para o irmão Eduardo começar com uma oração para a gente. Oremos então. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nós temos a certeza da tua presença e a gente pede a tua presença e também a presença do Espírito Santo para orientar a nossa mente e também aquele que está nos assistindo também que seja abençoado, que aprenda que Jesus está vivo e ele pode não só estar no nosso lado, mas também nos transformar. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, nós, como já disse antes, a gente vai estudar um pouquinho sobre o poder da ressurreição de Cristo e como isso impacta a nossa vida. E o texto principal dessa semana, né, tá lá em 1 Coríntios 15. Eu vou ler um trechinho aqui pra gente, que é o nosso verso áureo. Fica em Mateus 15, versículo 14 e 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E é nisso que a gente vai refletir esse dia, né, Marcelo? Exatamente. Tem muita coisa bacana aí. Tem muita coisa. É um tema que, para nós que somos cristãos, ele é um tema central da nossa pregação, né? Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança no amanhã. E é justamente sobre esse tema que Paulo vai discorrer aí do capítulo 15 de 1 Coríntios, e ele vai falar sobre esse tema central que é fundamental para a nossa esperança. Depois que Paulo já falou sobre divisões, falou sobre o amor, falou sobre os dons do Espírito, falou sobre uma série de coisas que acometiam ali a igreja de Corinto, mais uma questão precisava ser resolvida por Paulo, que era a ressurreição de Cristo. Muitas pessoas naquela época, influenciadas por diversas filosofias, principalmente a filosofia grega, tinham dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que o corpo ele era praticamente algo sujo, algo menor ou inferior, e que, na verdade, a alma é que continha toda a pureza. Então, eles acreditavam, inclusive, na imortalidade da alma. E, seguindo essa filosofia, muitos cristãos tinham dificuldade, nessa época, de acreditar na ressurreição de Jesus. E é aí que Paulo, movido pelo Espírito, com toda a sabedoria, mostra e evidencia que a ressurreição de Cristo ela é um fato histórico, testemunhado por várias pessoas e corroborado pelas Escrituras. E é essa esperança na ressurreição de Cristo que move a nossa vida, é o tema central da nossa lição, é o tema central da nossa pregação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso aí. E talvez o Marcelo, eu pensei nisso, falei assim, gente, o Marcelo ele é um grande estudioso, cientista. Quando a gente vai ver professores, assim, e a gente se baseia em provas, né, evidências. O Rodrigo Silva, né, tem até o programa Evidências, porque a gente quer se basear em coisas, às vezes físicas ali, né?
E Paulo é muito interessante, porque ele corre atrás das pessoas, dos cristãos, ele ama de fato a palavra de Deus, e é interessante porque a mesma energia que ele utilizava para perseguir os cristãos, agora ele quer arrebanhar aqueles cristãos. Então ele volta ali e testemunha, assim como o Marcelo falou, sobre quer relembrar eles, né? Qual é a razão da sua fé? Aqueles cristãos que ali em algum momento se foram evangelizados por ele, ele gostaria que eles pudessem voltar ao amor, ao verdadeiro amor e não serem contaminados mais com aquela cultura, né? Porque viver em comunidade esse é o risco, assim, né? E ali, Paulo, ele fala, ali em 1 Coríntios 15, do 1 ao 11, né? O capítulo inteiro, assim, olha, eu recomendo ler, porque é muito interessante. Ele toca muito sobre a ressurreição de Cristo e a importância disso pra gente. Mas ele fala ali sobre as testemunhas que viram a Jesus após a sua ressurreição. Eu vou perguntar aqui, ó, a gente quebra os protocolos aqui. Quem viu a Cristo depois de ressuscitar? As mulheres, os discípulos. Discípulos. 500 irmãos, além de Pedro e os apóstolos. E Paulo disse, além de mim também. E Paulo ele chegou até a dizer que eles estavam vivos. E interessante que Paulo chega a dizer assim: vai lá e pergunte para eles se Jesus ressuscitou ou não. Então são chamados de testemunhas oculares. É muito interessante. E eu estava comentando assim com meu esposo, né, que muitas coisas nos são ocultas, né? E é por isso que nós temos fé, por isso que nós precisamos ter fé nesse mundo. Mas Deus, ele evidencia o essencial. E era importante que essas pessoas pudessem entender que Jesus Cristo havia realmente ressuscitado, né? E tem uma pergunta aqui para eu fazer para vocês. Em um mundo que exige evidências para tudo, por que a existência de testemunhas oculares da ressurreição é um argumento tão poderoso? E o que isso revela sobre a natureza histórica da fé cristã? O testemunho ocular é crucial para a nossa fé cristã. E ela não se baseia em mitos atemporais ou em verdade abstrata. Para nós cristãos, a ressurreição é uma verdade absoluta. A existência de testemunhas revela que o cristianismo está ancorado na realidade. A morte e a ressurreição ocorreram no espaço e tempo, sujeito à verificação humana. E é o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 5 e 8. Ele fala a respeito de Pedro, dos apóstolos, e ele, mais uma vez, ele cita: mais de 500 irmãos viram e estiveram com Jesus Cristo após a sua ressurreição. E é interessante notarmos que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: se não houvesse a ressurreição de Cristo, vã seria a nossa fé. E eu costumo sempre dizer o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, não há motivo para eu ter esperança. A minha esperança está na ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve o privilégio de ser chamado pelo próprio Cristo em vida. E eu vou repetir. Paulo, ele descreve que Pedro, os apóstolos e mais de 500 pessoas estiveram com Cristo Jesus após a sua ressurreição. E nós não caímos em desespero na hora da morte porque temos essa esperança. Choramos, ficamos tristes, mas temos uma esperança. E até mesmo se a ressurreição fosse uma mentira, o pastor Rodrigo ele fala a respeito disso. Como que os apóstolos eles iam sustentar uma mentira diante da morte? Se fosse uma mentira, diante da morte ele ia dizer: não, realmente não houve. Para escapar, para não morrer. Mas todos eles morreram sustentando
esta verdade. A ressurreição de Jesus Cristo é uma realidade. E nos dias que nós estamos vivendo, eu sempre digo, o próprio mundo em geral reconhece a ressurreição de Jesus. Como assim? Por ocasião da Páscoa. Na Páscoa comemora-se a morte de Jesus e comemora também a sua ressurreição. Então é um fato que a gente pode também se apegar. E a ressurreição de Jesus é uma realidade, é uma verdade absoluta. E isso enche o meu coração, a minha vida de esperança. O senhor falando, né? Desde o começo eu estava falando, porque eu estava pensando, porque ele vive, posso crer no amanhã. A gente canta isso muitas vezes, né? Então, porque ele vive, nós temos a esperança de um dia passar pela ressurreição também, né? Assim como Cristo passou. E tem um trechinho lá em Lucas 24, 44 a 48, que eu gostaria de ler, que é um trecho em que o próprio Jesus, né, ele fala quando aparece aos discípulos. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo. Muito interessante. É muito importante, né? Temática da ressurreição de Cristo, eu queria trazer para nós uma outra abordagem. Eu queria que a gente analisasse o cenário do cristianismo ou da vida cristã se a ressurreição de Cristo não fosse uma realidade. Por que a gente precisa fazer esse exercício de percepção? Porque era o que os cristãos, principalmente ali em Atenas, estavam vivendo. Principalmente ali em Corinto, naquela região toda, eles viviam essa realidade. Muitos deles tinham dificuldade de acreditar na ressurreição de Cristo. Agora eu pergunto, como nós podemos viver uma vida cristã sem a esperança da ressurreição de Cristo? Quando a gente olha, por exemplo, em termos biológicos, a morte ela é tida como o fim de toda a estrutura biológica presente no planeta. Mas para nós que somos cristãos, a morte ela vai muito além disso. Ela significa prisão. Nós somos condenados à morte mediante o pecado. E a partir do momento em que nós temos uma sentença declarada de que em breve a nossa vida terrena vai terminar, e não há, por exemplo, uma esperança no porvir, qual deveria ser, então, o nosso pensamento? E eu gosto de projetar muito o que os cristãos daquela época, que estavam vivendo essa crise de identidade, pensavam: como eu posso ter esperança no amanhã se a morte é algo que me assombra todos os dias? Então, esse é um ponto central da discussão de Paulo, e ele usa uma série de argumentos para convencer os cristãos de que manter uma vida cristã sem a esperança da ressurreição era completamente fora da realidade do que nós vivemos. Consistir em uma vida que se declara cristã. E aí espiritual, porque existe essa aplicação não só nas cartas de Paulo, não só nos evangelhos, mas tem toda a Bíblia. Muitas pessoas gostam de tratar os temas que para nós são literais como metafóricos, como aplicações fora de uma realidade da prática. Então, caso a ressurreição fosse então apenas uma metáfora espiritual e não um evento real e literal, de que forma isso mudaria a maneira como nós encaramos o sofrimento, a perda e o propósito da vida? Quando eu cheguei nesse assunto da lição, eu lembrei quando eu estava no ensino médio. Estudei no colégio interno e um dos nossos passatempos no fim de semana era brincar de polícia e ladrão. Naquela semana teve uma semana de oração, foi maravilhosa a semana de oração. Não lembro quem foi o pastor que fez, porque o desfecho dela não foi tão bom. Um grande amigo meu do ensino médio, ele aceitou
o apelo naquele fim de semana, naquele sábado. E a gente saiu para brincar no sábado à noite, depois do pôr do sol. E ele sempre quis ser o herói da brincadeira. Então ele subiu no telhado, junto com outro colega, e eu e mais o outro colega demos a volta. A gente não quis subir no telhado. E a gente só ouviu barulho depois. Ele caiu de 10 metros de altura, perfurou os 2 pulmões e faleceu durante a madrugada. Durante a semana seguinte, o que confortava todos os colegas, todo mundo ali, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, era o fato de que ele aceitou a Cristo nos últimos momentos da vida dele. Então, foi algo trágico, mas a gente tinha o conforto e a esperança de que ele tinha aceitado a Cristo. E como a gente acredita na ressurreição de Cristo Jesus, a gente se sentiu amparado, a gente se sentiu aliviado. Nós choramos, nós sofremos, mas a gente tinha esperança. A gente confiava que, ou melhor, confia, né? Que na volta de Jesus a gente vai rever o nosso amigo. Então, foi a primeira coisa que me veio na mente, foi esse momento. Se não tivéssemos esperança alguma, acho que aquele teria sido um dos piores momentos da nossa vida no ensino médio. Porque um amigo morreu enquanto a gente brincava. E nós estávamos todos ali, nós vimos a agonia dele. Então, assim, se isso não fosse uma realidade, se isso fosse só um mito, como são as mitologias do mundo antigo, a gente não teria esperança alguma. Nós viveríamos uma fantasia sem a menor esperança, sem nada, né? Só sofrimento, mais nada, sem esperança alguma. A morte e o sofrimento não é uma metáfora, é uma realidade, né? O sofrimento já é terrível. Quem é que não perdeu um ente querido? A gente sofre, ficamos tristes. E se nós não tivéssemos a certeza, a esperança da ressurreição, o sofrimento seria maior, terrível, e a vida sem nenhuma esperança. Então nós nos apegamos na ressurreição de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, pelo menos na minha vida, isso traz um alívio ao sofrimento e me dá um propósito na vida. Eu não estou aqui para viver apenas 80, 90, 70 anos. Tenho um propósito. E esse propósito está na ressurreição de Jesus. Vida eterna, salvação, vida para sempre. Essa é a esperança que o apóstolo procura passar para nós. Eu estava num funeral e eu falei sobre essa esperança, a esperança da ressurreição em Jesus Cristo. E quando terminou o funeral, do lado de fora, uma família me procurou e falou: eu quero essa esperança. E eu tive o privilégio de batizar aquela família, porque a mensagem que eu falei naquele funeral foi o seguinte: assim como Jesus Cristo morreu, nós morremos. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitaremos. E nós devemos falar isso para as pessoas, da esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. E aquela família virou agora e disse: eu quero saber mais sobre essa esperança. O mundo em geral, e até muitas das vezes nós falamos, a esperança é a última que morre. A esperança não morre. A esperança está viva. Esperança não é um sentimento, não é uma coisa. Esperança é um ser. Jesus Cristo. Essa esperança está viva no meu coração, deve estar vivo na nossa fé, na nossa crença. Amém. E é interessante, pegando o gancho até do que a gente comentou aqui, né? Hoje a gente tem, principalmente na ciência, o status quo de que a vida ela é proveniente de mecanismos evolutivos. E um dos mecanismos de evolução que existe é a morte. A morte ela faz parte do processo segundo a teoria da evolução, da evolução das espécies. Então, se nós não temos a esperança da ressurreição, ou do evangelho, ou da criação, e a gente
absorve ali a filosofia vigente no nosso mundo hoje, conforme a filosofia grega vigente na época, se a morte... Aí eu sempre faço esse exercício com os meus alunos de percepção. Se a evolução ela é uma realidade, se ela fosse uma realidade, e a morte acompanhou a evolução até os seres humanos ao longo de milhões de anos, por que a gente ainda não se acostumou com ela? Por que a morte, para nós, é um evento que muda completamente o rumo da nossa vida? Vocês já pararam para pensar? Quando morre alguém próximo de nós, Entende a dor da perda de alguém. Só quem passou por isso. E no momento em que você perde alguém que faz parte da sua vida e você não tem esperança, parece que a sua vida sai completamente do prumo. E é aí que entra esse exercício de percepção. Por que a morte, segundo a teoria da evolução, acompanha... mesmo que eles não entendam, mas há uma eternidade pulsando no nosso coração. Há uma esperança pulsando no nosso coração. E mesmo aqueles que não creem, quando perdem alguém, entendem que esse mundo, essa vida que a gente vive sem esperança, é uma vida completamente miserável, né? Feito para morrer, como Exato. você citou, Jeremias. E o fato de saber lidar com a morte é a maneira como valorizamos a vida. Nós cristãos não levamos a vida de qualquer maneira, porque nós sabemos lidar com a morte. E a morte ela é inevitável, mas não é o fim. Em Cristo Jesus temos vida, em Cristo Jesus temos ressurreição e a esperança de vida eterna. É impossível trecho separa, só que tudo se interliga, né? E assim como o Marcelo perguntou, né, sobre a questão de ser uma metáfora, e se fosse uma metáfora tudo isso, né, se realmente não houvesse a ressurreição, como seria? Seria terrível para a gente. E em contrapartida, lá em 1 Coríntios, né, Paulo responde uma pergunta para a gente. Essa é a pergunta: com que corpo os mortos ressuscitarão? E aí a gente pensa assim, né? Aqui na Terra, eu estava vendo no espelho, começou a crescer cabelo branco em mim, a gente vê vários defeitinhos ali, a gente fica assim, nossa, né? O tempo não para, vai perdendo cabelo, vai caindo ruga. E a gente vai vivendo aqui nessa terra, e essa terra é uma terra que a gente vai ter sofrimentos, vai ter ruguinhas, né, de preocupação, a gente vai ter consequências dos nossos atos, dos nossos pecados e dos outros também, né? Então essa terra é uma terra de sofrimento. E aí Paulo, ele vem dando um exemplo muito interessante. Quem plantou já, não sei quem plantou aqui, uma sementinha, já plantaram? Eu lembro de eu ter... Sabe o feijãozinho ali, quando você está no prézinho, né, no primeiro ano, não sei, ali no início da educação, a gente planta ali um feijãozinho. Mas quem já plantou uma flor e deu certo? Já? E aí Paulo, ele vem usando isso, né, como uma sementinha, né, que morre ali no chão, né, ela é enterrada. É muito interessante porque parece muito a morte, né, a nossa morte aqui. É muito interessante porque parece muito a nossa morte aqui, uma sementinha plantada no chão, mas que depois vai virar uma flor, né? A gente não sabe que aquilo ali vai dar uma flor tão bonita. E Deus, ele dá, né, essa esperança através da morte de Cristo, né? E tem uma pergunta aqui que nós gostaríamos de fazer. De que maneira a certeza de que a morte não tem a palavra final pode transformar a forma como lidamos com o luto, as limitações físicas e até mesmo com o medo do futuro? A forma como a gente lida
é o principal. Mas respondendo assim, mais categórica essa pergunta, a ressurreição de Cristo, ela quebra então 3 falácias. A primeira é justamente a teoria da evolução. Que já pensou? Só corpos que se preocupam em ter mecanismos de evolução e depois logo vão morrer. Que vida miserável. A outra é que nós estamos apenas numa luta de classes. Apenas uma luta de classes e acabou. Pronto. Né? Uns contra os outros. Também a ressurreição de Cristo quebra isso. Que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a Nova Jerusalém. Outra falácia também, o espiritualismo. Porque com a volta de Cristo, a gente vai para o novo céu e para uma nova terra, onde a gente não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter dor, a gente não vai mais ter o pranto. Então, a gente não vai para uma outra dimensão, um reino dos mortos. Então, a volta de Cristo quebra também essa falácia. E também é bom a gente pensar na aposta de Pascal, porque se tudo isso que a gente está falando até agora não passar de uma falácia, não passar de uma mentira, tanto a gente que acredita, quanto o outro que não acredita, a gente vai então para a mesma terra. A gente vai para o mesmo buraco, vai para o mesmo caixão. Mas se a gente está falando aqui e tudo é verdadeiro, é a mais pura e absoluta verdade, quem não acredita então vai sair perdendo bastante. E isso a gente tem que pensar muito nisso, porque se a gente crê que Cristo ressuscitou, olha, a gente vai para uma terra que é sem palavras. Vai para uma terra que a gente vai encontrar os nossos entes queridos. Eu, por exemplo, eu vou poder abraçar minha avó, que já há muito tempo eu anseio a volta de Cristo por conta dela. É por conta dela que hoje eu creio nessa mensagem. E que bom, né? E reconfortante. Agora a gente vai parar e pensar um pouco. Imagina se a gente não cresce em Cristo, na volta de Cristo, na ressurreição de Cristo. Imagina a taxa de suicídio. Se hoje a taxa de suicídios já é absurda, a gente tem um Setembro Amarelo para isso. Imagina uma população inteira que não acredita na ressurreição, na esperança que é Cristo Jesus. Então, a Bruna falou sobre para onde vai o corpo, né? E como vai ser depois da ressurreição, né? Eu gosto muito de lembrar da ressurreição quando Jesus aparece ali no caminho de Emaús para conversar com aqueles 2 rapazes que estavam muito tristes. Assim como a gente perde alguém, né? Eles estavam tristes, perplexos, porque eles tinham uma esperança, mas era uma esperança terrena, de um reino terreno. E aí Jesus começa a contar tudo que os profetas tinham dito. E eles começam a perceber e não reconheceram Jesus assim de fato, né? De primeira, né? Porque Jesus ressuscitou não mais como um ser humano como eles conheciam, ressuscitou num outro corpo já, um corpo glorificado, transformado, pronto para a eternidade. Então, respondendo um pouco do que a Bruna perguntou, né? Nós vamos ressuscitar não com os nossos defeitos de caráter, não com as nossas propensões que nós nascemos e herdamos de nossos pais e dos nossos antepassados, né? Nós vamos ser transformados à imagem de Cristo, perfeita. Nós vamos pensar como Cristo, vamos agir como Cristo. Lógico, mantendo nossas características pessoais, né? Nossa fisiologia, nossa maneira de agir, de falar, de pensar, mas muito mais semelhantes a Cristo. E assim como ardeu o coração daqueles que estavam ali caminhando com Jesus, naquele caminho tortuoso, íngreme, né? Assim como é a nossa vida, o coração deles ardeu, né? E quando eles chegaram na casa e na hora de partir o pão, eles reconheceram, os olhos se abriram, né? É Jesus, né? E que a gente possa
nesses momentos de dificuldade, de tristeza, ter a certeza que Cristo vive, né? Aquilo que foi dito pelos profetas não se cumpriu em Jesus. Jesus é de fato aquele que vive para sempre e que ele possa viver, né, no nosso coração e que possamos aguardar a vinda de Cristo, né? E aquele que não tiver vivo, né, vai ser transformado, e aquele que tiver morrido, né, nós temos a certeza que nós vamos ver um tio, um amigo, uma esposa, um pai. Essa é a nossa alegria. Amém. As duas respostas se complementam assim, né? E tragada foi a morte. Através da morte de Cristo, ele não venceu só a morte aqui terrena. Ele venceu o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E ele pagou esse preço por nós. E nós temos essa esperança viva no nosso coração. E que nós todos possamos ali estar na primeira ressurreição, para viver eternamente com o Senhor. Eu quero agradecer a presença aqui da classe remanescente. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a classe. Eu queria saber quanto tempo a classe existe, mais ou menos. Eu sei que cada um foi chegando numa época, né? A maioria de vocês chegou, a classe já existia. Mas eu queria saber, mais ou menos, quanto tempo existe a classe remanescente e qual é a média de pessoas dessa classe? Perguntas difíceis, hein? Eu acredito, mas eu já frequento há 3 anos, né? Esse aqui mesmo? Então, eu já frequento há 3 anos, eu acredito que mais de 4 anos, né? Na verdade, eu considero a classe remanescente, né, uma igreja, né? Nós somos em mais de 50 alunos ali. Olha só. É um grupo organizado já, né? Já é considerado. É um grupo muito organizado. A gente sente o amor de Cristo entre nós lá, né? Nós promovemos ações sociais de ajuda não só do grupo, mas de pessoas de fora, né? Pequenos grupos, nós temos um pequeno grupo ativo, né? Um grande grupo, né? De estudo bíblico, né? Além do estudo da Escola Sabatina, que vocês acompanham toda semana aqui, nós fazemos um estudo complementar, né? E, além disso, a gente tem encontros de café da manhã, almoços, né? Então, é uma classe assim que, para mim, é uma bênção, né? Uma grande família, é uma né? alegria, é uma família. Grande família. A história da classe ela foi criada por ocasião da pandemia. Foi convidado ali o professor Lorival para ser o nosso professor. E, inclusive, a classe tem o pastor da classe. E já exportou pessoas dali da classe para o Espírito Santo e para Atibaia. E queremos convidar você que está nos assistindo e vocês que estão aqui para passarem um sábado lá conosco. Vocês serão bem-vindos. Igreja dentro de uma igreja, não é mesmo? Eles até já estão semeando classes, já percebeu? Gente, muito obrigado pela participação. Mais alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Eu ia falar que o povo aqui tá bem mansinho hoje. Na classe é bem mais ativo. Então, eu senti que eles estão um pouco mais assim, acho que a câmera deixou um pouco todo mundo mais tímido. Mas na classe, então, discussão, todo mundo participa. Isso que é legal, né? E a gente está restrito pelo tempo, não é nem pela câmera em si, né? Lá na classe, Aqui a gente tem tempo, lá na né? classe a gente ultrapassa 1 hora de estudo. Eu acho que eles estão tentando manter a imagem, Bruna. Eu acho. Gente, mas tem coisa mais gostosa do que a gente passar, por exemplo, eu gosto de fazer muito isso sábado à tarde. De passar a tarde discutindo sobre temas, a gente vai, puxa um assunto e a gente vai discutindo, e aí a hora passa e vai embora mesmo, né? É verdade. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Que a classe remanescente continue sendo uma bênção, não só para vocês mesmos, mas para a igreja, porque a gente sabe que a lição da Escola Sabatina ela é um meio pelo qual Deus nos abençoa e a gente mantém a conexão com Ele. E é bom a gente ter a comunhão entre os irmãos. A gente tem um grupo de pessoas mais próximas, né? E é bom que a gente tenha, e a Escola Sabatina fornece essa ferramenta para nós. Então, que Deus continue abençoando vocês,
E a gente se encontra numa próxima oportunidade para mais um estudo da lição, né? E para você que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer também a sua presença, você que esteve aqui conosco, que também tem aí as suas opiniões, que está com a sua lição da Escola Sabatina aí, ó, na mão, estudando junto com a gente. É muito gostoso a gente falar sobre a esperança que nos move, a esperança que nos preenche, a verdadeira essência da vida cristã é Cristo. E a verdade de que Ele ressuscitou nos traz esperança. É por isso que há tanto tempo e há tantas gerações a gente canta aquele velho hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que essa esperança mova o seu coração, que essa esperança preencha o seu coração, preencha a sua casa, a sua família, para que em breve nós estejamos todos juntos para ver Cristo voltar e em breve ser restaurados no nosso lar eterno. Que Deus te abençoe e semana que vem nós estamos de volta.